Olá, bem-vindos ao Mundo da Lua, o seu canal de audiobooks. Eu sou a Lua e hoje eu vou ler para vocês. Se quiser acompanhar o restante do livro, não se esquece de se inscrever no canal para você ficar sabendo quando saem os próximos capítulos. Obrigada e boa leitura! Capítulo 7 Yokohama, março de 1976. Um detetive que havia acabado de se aposentar não tinha conseguido concluir o relatório de um suicídio, e no fim das contas ele acabou indo parar na mesa de Haruki. Um menino coreano de 12 anos tinha pulado do telhado de seu prédio. A mãe estava abalada demais para concluir o depoimento na época, mas os pais estavam dispostos a receber Haruki naquela noite depois do trabalho. Os pais do menino moravam não muito longe do bairro chinês. O pai era assistente de encanador e a mãe trabalhava em uma fábrica de luvas. Tetsu Kimura, o garoto que se suicidara, era o mais velho de 3 filhos e tinha 2 irmãs. Antes mesmo de a porta do apartamento se abrir, Haruki foi recebido no corredor úmido pelos odores familiares do alho, do shoyu e do miso forte que os coreanos tanto gostavam. Todos os inquilinos do prédio de 6 andares eram coreanos, assim como o proprietário do edifício. A mãe do garoto, com o rosto abatido e triste, convidou-o a entrar no apartamento de 3 cômodos. Haruki tirou os sapatos da rua e calçou os chinelos que ela lhe ofereceu. O pai, vestindo um macacão de trabalho limpo, estava sentado na sala de estar, com as pernas cruzadas sobre uma almofada azul. A mãe trouxe uma bandeja com xícaras de chá e biscoitos embrulhados comprados na Combini. O pai segurava um livro de capa dura no colo. Depois de entregar o cartão de visita ao pai com ambas as mãos, Haruki se sentou em uma almofada. A mãe serviu uma xícara de chá e se sentou sobre os joelhos dobrados. O senhor ainda não teve a oportunidade de ver isto. O pai lhe entregou o livro a Haruki. O senhor precisa saber o que aconteceu. Esses garotos têm que ser punidos. O pai, um homem de torso largo, pele morena e mandíbula quadrada, não olhou para ele ao falar. O livro era o anuário de formatura do ensino fundamental. Haruki abriu o volume grosso na página marcada com um pedaço de papel. Havia fileiras e colunas de fotografias em preto e branco dos estudantes, todos vestindo uniforme. Alguns sorriam, outros mostravam os dentes, com poucas variações em geral. Ele identificou de imediato Tetsuo, que tinha o rosto comprido da mãe e a boca pequena do pai. Era um garoto de aparência tranquila e ombros estreitos. Havia alguma mensagem escrita à mão sobre o rosto nas fotografias. Tetsuo, boa sorte no ensino médio. Hiroshi Noda. Você desenha muito bem. Kayako Mitsuya. Haruki provavelmente parecia confuso porque não tinha notado nada em comum. Então, o pai pediu que ele olhasse a última página. Morra seu coreano de merda. Pare de viver de dinheiro do governo. Os coreanos estão arruinando esse país. Pessoas pobres cheiram a peido. Se você se matar, será um coreano a menos em nossa escola no próximo ano. Ninguém gosta de você. Coreanos são encrenqueiros e porcos. Deu fora do nosso país. Por que está aqui, afinal? Você cheira a alho e lixo. Se pudesse, cortaria sua cabeça fora, mas não quero sujar minha faca. A caligrafia era variada e parecia ter sido forjada. Algumas se inclinavam para a direita ou para a esquerda. Vários autores tinham tentado ocultar de propósito sua identidade. Haruki fechou o anuário e o colocou a seu lado no chão limpo. Ele tomou um gole de chá. Seu filho nunca mencionou que os outros o maltratavam? Não, respondeu a mãe rapidamente. Ele nunca reclamou, nunca. Dizia que nunca tinha sido discriminado. Haruki acenou positivamente com a cabeça. Não foi porque ele era coreano. Esse tipo de coisa ficou no passado. A situação está melhor agora. Conhecemos muitos japoneses de bom coração, disse a mãe. Mesmo com o anuário fechado, Haruki podia ver as palavras em sua mente. O ventilador no chão fazia circular um fluxo constante de ar quente. Falaram com os professores dele? Perguntou a mãe. O detetive aposentado tinha falado.
Os professores disseram que o garoto era um bom aluno, mas muito calado. Ele tinha as melhores notas. Os outros alunos tinham inveja porque ele era mais inteligente. Meu filho aprendeu a ler com 3 anos, contou a mãe. O pai suspirou e colocou a mão gentilmente no antebraço da esposa, que não disse mais nada. No inverno passado, Tetsu perguntou se poderia parar de frequentar a escola para trabalhar na mercearia do tio, disse o pai. É um pequeno estabelecimento perto do parque descendo a rua. Meu cunhado estava precisando de um garoto para abrir engradados e cuidar do caixa. Tetsu disse que queria trabalhar com ele, mas não deixamos. Nenhum de nós terminou o ensino médio e não queríamos que ele abandonasse os estudos. Não fazia sentido ele fazer um trabalho como aquele e abandonar a escola sendo tão bom aluno. Meu cunhado mal consegue se sustentar, então meu filho não ia ganhar muito. Minha esposa queria que ele arranjasse um bom emprego em uma fábrica de eletrônicos. Se ele tivesse terminado a escola, então... O pai cobriu a cabeça com as mãos grandes e ásperas, pressionando os cabelos espessos. Trabalhar no porão de uma mercearia fazendo inventário. Não é uma vida fácil, sabe? Meu filho era talentoso. Era capaz de se lembrar de qualquer rosto e desenhá-lo com perfeição. Podia fazer muitas coisas que não sabíamos fazer. Meu filho era trabalhador e honesto. Nunca machucou ninguém, disse a mãe calmamente. Ele ajudava as irmãs a fazer lição de casa. A voz dela falhou. De repente, o pai se virou para encarar Haruki. Os garotos que escreveram isso precisam ser punidos. Não quero que vão para a cadeia, mas eles não podem escrever coisas assim. Ele balançou a cabeça. Ele deveria ter abandonado os estudos. Teria sido melhor que trabalhasse no porão de uma mercearia ou descascando cebolas em um restaurante de Yakiniku. Preferiria que meu filho vivesse assim a não ter filho. Minha esposa e eu somos maltratados aqui, mas é porque somos pobres. Há coreanos ricos que estão em melhor situação. Achávamos que as coisas poderiam ser diferentes para nossos filhos. Vocês nasceram aqui? Perguntou Haruki. O sotaque deles não era diferente do sotaque dos japoneses nascidos em Yokohama. Sim, claro, nossos pais vieram de Ulsan. Ulsan ficava no que agora era a Coreia do Sul, mas Haruki imaginou que a família fosse afiliada do governo norte-americano, como a maioria dos coreanos. A Mindan era muito menos popular. Os Kimura provavelmente não tinham dinheiro para as mensalidades das escolas norte-coreanas, então os haviam mandado para a escola japonesa local. Vocês são Shōzenjin? Sim, mas que importância isso tem? Questionou o pai. Não tem nenhuma. Não deveria ter. Me desculpe. Haruki olhou para o anuário. A escola sabe? Sobre isto? Não havia nada no relatório a respeito de outros alunos. Tirei a tarde de folga para mostrar as mensagens ao diretor. Ele disse que era impossível saber quem escreveu essas coisas, disse o pai. Sou, disse Haruki. Por que quem escreveu isso não pode ser punido? Por quê? Indagou a mãe. Várias testemunhas o viram pular do telhado sem que houvesse mais ninguém por perto. Seu filho não foi empurrado. Não podemos prender todo mundo que diz ou escreve algo maldoso. Por que a polícia não pode obrigar o diretor? O pai olhou para Haruki e, ao ver sua expressão de derrota, desviou o olhar. Vocês trabalham para garantir que nada mude. Shogai-nai, é o que sempre ouço. Eu sinto muito, disse ele antes de sair. Às 8 da noite, o Paradise Yokohama estava lotado. A torrente vulcânica de sinetas e tilintar de martelos minúsculos contra tigelas de metal em miniatura, os bipes e o piscar de luzes coloridas, e os gritos de boas-vindas da obsequiosa equipe foram um alívio para o doloroso silêncio em sua mente. Haruki nem sequer se importou com as grossas espirais de fumaça de cigarro que se erguiam como uma névoa cinza acima das cabeças dos jogadores sentados diante de fileiras e mais fileiras de máquinas verticais animadas. Assim que Haruki entrou no salão, o encarregado japonês correu até ele e perguntou se gostaria de tomar um chá. Boku-san estava no escritório em uma reunião com um fornecedor de máquinas e desceria em breve. Haruki e Mosasu saíam para jantar juntos toda quinta-feira,
e Haruki estava lá para buscá-lo. É plausível dizer que quase todos no salão desejavam ganhar um dinheiro extra apostando. No entanto, os jogadores também iam até lá para escapar das ruas assustadoramente silenciosas, onde poucos diziam olá para fugir dos lares sem amor, onde esposas dormiam com os filhos, em vez de com o marido, e para evitar os sufocantes vagões do trem na hora do rush, onde era aceitável empurrar, mas não falar com estranhos. Quando mais jovem, Haruki não se interessava muito por pachinko, mas, desde que se mudara para Yokohama, se permitia encontrar algum conforto ali. Não demorou muito para que ele perdesse vários milhares de ienes, então comprou mais uma bandeja de bolas. Haruki não era imprudente com relação à sua herança, mas sua mãe havia economizado tanto que ele teria o suficiente mesmo que fosse demitido e perdesse uma fortuna. Quando pagava rapazes para dormirem com ele, Haruki podia se dar ao luxo de ser generoso. Entre todos os vícios, o pachinko parecia insignificante. As pequenas bolas de metal zigue-zagueavam ritmadamente pela face retangular da máquina, e Haruki movimentava os pinos com firmeza para continuar jogando. Não, ele queria ter dito ao pai de Tetsu: como posso encontrar o culpado por um crime que não existe? Não posso punir e não poderia ter evitado. Não, ele não podia dizer essas coisas. A ninguém. Havia tantas coisas que nunca poderia dizer. Desde criança, Haruki tinha vontade de se enforcar, e esse pensamento ainda o visitava. De todos os crimes, os homicídios seguidos de suicídio eram os que compreendia melhor. Se pudesse, teria matado Daisuke e em seguida tirado a própria vida. Mas nunca seria capaz de matar Daisuke, e agora não seria capaz de fazer algo tão abominável com Ayami. Eles eram inocentes. A máquina desligou de repente. Ele olhou para cima e viu Mosasu segurando o fio do plugue. Ele usava um terno preto com um broche vermelho do Paradise Yokohama na lapela do paletó. Quanto já perdeu, tonto? Muito, metade do meu salário. Mosasu pegou a carteira e entregou a Haruki um maço de notas de iene, mas ele não aceitou. A culpa é minha. Às vezes eu ganho, certo? Não acontece muito. Mosasu colocou o dinheiro no bolso do paletó de Haruki. No izakaya, Mosasu pediu uma garrafa de cerveja e serviu Haruki. Eles estavam sentados junto ao balcão, em bancos de madeira entalhada. O proprietário lhe serviu um prato de grão de soja quentes e salgados, porque sempre começavam com eles. — O que houve? Perguntou Mosasu. Você está com uma cara péssima. Um garoto se atirou de um prédio. Tive que falar com os pais dele hoje. Minha nossa, quantos anos? Estava no ensino fundamental. Era coreano. É? Você deveria ter visto o que as malditas crianças escreveram no anuário dele. Provavelmente as mesmas merdas que escreviam no meu. Marie? Sim, todo ano. Um bando de idiotas me dizia para voltar para a Coreia ou morrer de morte lenta. Coisas de valentões. Quem? Alguém que eu conheça? Foi há muito tempo. Além disso, o que vai fazer? Prendê-los? Mosasu riu. Então, você está triste por causa disso? Por causa do garoto? Haruki fez que sim com a cabeça. Você tem um fraco por coreanos, disse Mosasu sorrindo, seu idiota. Haruki começou a chorar. O que foi? Ei, ei! Mosasu deu tapinhas nas costas dele. O proprietário atrás do balcão desviou o olhar e limpou o espaço de um cliente que acabara de sair. Haruki segurou a cabeça com a mão direita e fechou os olhos úmidos. O pobre garoto não aguentou. Escute, cara, não há nada que você possa fazer. Este país não vai mudar. Coreanos como eu não podem ir embora. Para onde iríamos? Mas os coreanos em nosso país também não estão mudando. Em Seul, pessoas como eu são chamadas de bastardos japoneses. E no Japão, não passo de mais um coreano sujo. Não importa quanto dinheiro eu ganhe ou quão educado eu seja. Então por que se importar? Todas aquelas pessoas que voltam para a Coreia do Norte estão mortas de fome ou mortas de medo. Mosasu apalpou os bolsos em busca de cigarros. As pessoas são horríveis em toda a parte. Beba um pouco de cerveja. Haruki tomou um gole e engasgou. Quando eu era garoto, eu queria morrer, confessou.
Eu também. Todo maldito dia eu pensava que seria melhor se eu morresse, mas não podia fazer isso com a minha mãe. Depois que saí da escola, não me sentia mais assim. Mas depois que Yumi morreu, eu não sabia se ia conseguir, sabe? Só que eu não podia fazer isso com Solomon. E minha mãe, bem, você sabe, ela mudou depois que Noah desapareceu. Não posso decepcioná-la dessa maneira. Minha mãe disse que meu irmão foi embora porque se sentia inferior em Uazeda e teve vergonha. Não acho que isso seja verdade. Ele nunca teve dificuldade na escola. Está vivendo em algum lugar e não quer que o encontremos. Eu acho que ele simplesmente se cansou de tentar ser um bom coreano e desistiu. Eu nunca fui um bom coreano. Mosasu acendeu o cigarro. Mas as coisas melhoraram. A vida é uma merda, mas não o tempo todo. Etsuko é ótima. Eu não esperava encontrar alguém como ela. Sabe, vou ajudá-la a abrir um restaurante. Ela é uma mulher agradável. Quem sabe você não se casa de novo. Haruki gostava da nova namorada japonesa de Mosasu. Etsuko não quer se casar de novo. Os filhos já a odeiam o suficiente. Fariam da vida dela um inferno se ela resolvesse se casar com um coreano do patinco. Mosasu bufou. Haruki ainda estava triste. Cara, a vida nunca para de nos sacanear, mas temos que continuar dançando conforme a música. Haruki assentiu. Eu costumava pensar que se meu pai não tivesse ido embora, tudo ficaria bem, disse ele. Esqueça seu pai. Sua mãe era uma grande mulher. Minha mulher achava que ela era o máximo. Forte, inteligente e sempre justa com todos. Ter sua mãe foi o melhor do que ter 5 pais. Yumi dizia que ela era a única japonesa para quem trabalharia. Sim, minha mãe era uma grande mulher. O proprietário trouxe as ostras fritas e a pimenta shishito. Haruki enxugou os olhos com um guardanapo e Mosasu lhe serviu outro copo de cerveja. Eu não sabia que os outros garotos escreviam essas coisas em seu anuário. Você sempre me protegeu, e eu não sabia. Esqueça, estou bem. Agora estou bem. Capítulo 8. Nagano, agosto de 1978. O motorista de Hansu a encontrou esperando no portão norte da estação de Yokohama, como ele havia pedido, e conduziu Sunja até o carro preto. Hansu estava sentado no banco de trás. Sunja se acomodou no banco de veludo, puxando o casaco para cobrir sua barriga de ajuma. Estava usando um vestido importado de uma grife francesa e sapatos de couro italiano que a namorada de Mosasu, Etsuko, havia escolhido para ela. Aos 62 anos, Sunja parecia o que era, mãe de 2 homens adultos, avó e uma mulher que havia passado a maior parte da vida trabalhando sob o sol. Apesar das roupas de uma matrona rica de Tóquio, a pele enrugada e manchada e os cabelos brancos e curtos faziam com que parecesse velha e comum. Para onde vamos? Nagano, respondeu Hansu. É onde ele está? Sim, ele se passa por Nobu-ban. Está vivendo lá há 16 anos. É casado com uma japonesa e tem 4 filhos. Solomon tem 4 primos. Por que ele não nos contou? Noah agora é japonês. Ninguém em Nagano sabe que ele é coreano. A esposa e os filhos não sabem. Em seu mundo, todos pensam que ele é japonês. Por quê? Porque ele não quer que ninguém saiba sobre seu passado. É tão fácil assim fazer isso? É fácil o bastante, e além do mais, no mundo dele ninguém se importa o suficiente para investigar. O que quer dizer com isso? Ele dirige um salão de patinco. Como Mosasu? Havia coreanos em todos os aspectos do negócio de patinco, dos salões e keirin aos fabricantes de máquinas, mas ela nunca esperaria que Noah fizesse a mesma coisa que Mosasu. Soni, como está Mosasu? Perguntou Hansu. Bem, Sunja acenou positivamente com a cabeça, com dificuldade de se concentrar. Os negócios dele vão bem? Ele comprou outro salão em Yokohama. E Solomon, ele deve estar enorme. Está indo bem na escola, estudando muito. Eu quero saber mais sobre Noah. Ele está rico, respondeu Hansu sorrindo. Ele sabe que estamos indo vê-lo? Não, mas
Ele não quer nos ver. Bem, ele não quer me ver. Talvez queira vê-la, mas se quisesse mesmo, teria contado onde está. Então, não devemos falar com ele hoje, mas achei que ia querer vê-lo com seus próprios olhos. Ele vai estar no escritório. Como sabe disso? Eu simplesmente sei, respondeu Hansu, fechando os olhos e apoiando a cabeça no encosto coberto de renda branca. Ele estava tomando vários medicamentos que faziam com que se sentisse mareado. Seu plano era esperar até que Noah saísse do escritório, como costumava fazer para almoçar, no Sobaiá do outro lado da rua. A cada dia da semana, ele comia um almoço simples em um restaurante diferente, e às quartas-feiras comia soba. Os investigadores particulares de Hansu haviam detalhado a vida de Noah em Nagano em um relatório de 26 páginas, e o mais notável era sua necessidade inabalável de rotina. Noah não bebia, não apostava, nem se divertia com mulheres. Não tinha religião aparente e sua esposa e seus 4 filhos viviam como uma família japonesa de classe média em uma casa modesta. Você acha que ele vai almoçar sozinho? Ele sempre almoça sozinho. Hoje é quarta-feira, então ele vai comer zaru soba. Vai terminar em menos de 15 minutos. Vai ler um pouco de seu romance em inglês, depois vai voltar para o escritório. É por isso que ele é tão bem-sucedido, acho. Ele não comete erros. Noah tem um plano. Havia uma espécie de orgulho territorial na voz de Hansu. Você acha que ele vai querer me ver? É difícil dizer, respondeu ele. É melhor você esperar no carro e vê-lo de longe. Depois o motorista nos levará de volta para Yokohama. Podemos voltar na semana que vem, se quiser. Talvez você possa escrever para ele primeiro. Qual é a diferença entre hoje e semana que vem? Talvez, se o vir e tiver certeza de que ele está bem, não precise falar com ele. Ele escolheu essa vida, Sundja. Talvez queira que respeitemos isso. Ele é meu filho. Meu também. Noah e Mosasu são a minha vida. Hansu assentiu. Ele nunca tinha se sentido assim em relação aos filhos, não de verdade. Eu vivia apenas para eles. Era errado dizer isso. Na igreja, o pastor dizia que as mães se preocupavam demais com os filhos e que adorar a família era uma espécie de idolatria. Não se deve amar a família acima de Deus, ele alertava. O pastor dizia que a família nunca poderia nos dar o que somente Deus pode dar. Mas ser mãe e amar muito os filhos a havia ajudado a entender um pouco do que Deus havia passado. Noah agora tinha filhos. Talvez compreendesse o quanto ela havia vivido por ele. Veja, ele está saindo, disse Hansu. O rosto do filho tinha mudado apenas um pouco. Os cabelos grisalhos ao longo das têmporas a surpreenderam, mas Noah tinha 45 anos e não era mais um estudante universitário. Usava óculos redondos de armação dourada, muito parecidos com os que Isaac costumava usar, e o terno preto caía com simplicidade sobre seu corpo magro. O rosto era uma cópia do de Hansu. Sundja abriu a porta do carro e saiu. Noah! Gritou correndo na direção dele. Noah se virou e olhou para a mãe, que estava a menos de 10 passos dele. Má! Murmurou. Ele se aproximou dela e tocou seu braço. Não via a mãe chorar desde o funeral de Isaac. Ela não era o tipo que chorava com facilidade, e Noah se sentiu mal. Tinha imaginado que aquele dia chegaria, e tinha se preparado para isso. Mas, agora que ela estava ali, ele ficou surpreso com a própria sensação de alívio. Não fique assim. Vamos para o meu escritório, disse ele. Como chegou até aqui? Sundja não conseguia falar porque estava ofegante. Ela respirou fundo. Hansu me trouxe. Ele o encontrou e me trouxe aqui porque eu queria vê-lo. Ele está no carro. Entendo, retrucou Noah. Bem, ele pode ficar lá. Quando entrou no escritório, os funcionários se curvaram e Sundja o seguiu. Noah ofereceu a ela um assento em sua sala e fechou a porta. Você parece bem, Má, disse Noah. Faz tanto tempo, Noah. Eu me preocupei tanto com você. Ao ver sua expressão magoada, ela se conteve. Mas fico feliz que tenha me escrito. Guardei todo o dinheiro que enviou. Foi muito atencioso da sua parte. Noah assentiu.
Hansu me disse que você é casado e tem filhos. Noah sorriu. Eu tenho um menino e 3 meninas. São crianças muito boas. Todos são estudiosos, exceto meu filho, que é um bom jogador de beisebol. Ele é o favorito da minha esposa. Se parece com Mosasu e age como ele também. Eu sei que Mosasu gostaria de vê-lo. Quando pode ir nos visitar? Não sei se posso. Já não perdemos tempo suficiente? Todos esses anos. Noah, tenha piedade. Tenha piedade, por favor. Eu era uma garota quando conheci Hansu. Não sabia que ele era casado. E quando descobri, me recusei a ser sua amante. Então seu pai se casou comigo para que você pudesse ter um sobrenome. Durante toda a minha vida fui fiel a seu pai, Baek Izaki, que era um grande homem. Mesmo depois que ele morreu, fui fiel à sua... Eu entendo o que você fez, mas meu pai biológico é Ko Han-su. Isso nunca vai mudar, argumentou Noah categoricamente. Sim, sou coreano e trabalho neste negócio imundo. Suponho que, quando se tem a Yakuza no sangue, ela nos controle. Eu nunca vou me livrar dele. Noah riu. Essa é minha maldição. Mas você não é um Yakuza, protestou ela. Não é? Mosasu é dono de salões de patinco e é muito honesto. Ele sempre diz que é possível ser um bom empregador e evitar as pessoas más, contanto que... Noah balançou a cabeça. Uma, eu sou honesto, mas neste negócio há pessoas que não se pode evitar. Eu dirijo uma empresa muito grande e faço o que tem que ser feito. Ele fez uma careta como se tivesse provado algo amargo. Você é um bom garoto, Noah. Eu sei que é, disse ela e se sentiu tola por tê-lo chamado de garoto. Quero dizer, tenho certeza de que você é um bom homem de negócios e honesto. Os dois ficaram em silêncio. Noah cobriu a boca com a mão direita. Sua mãe parecia uma velha exausta. Quer um chá? Ofereceu ele. Ao longo dos anos, Noah havia imaginado a mãe ou o irmão aparecendo em sua casa e encontrando-o lá, e não em seu escritório branco e ensolarado. Sunja havia facilitado as coisas para ele indo até ali. Será que Hansu apareceria em seu escritório em seguida? Perguntou-se. Ele havia demorado mais tempo para encontrá-lo do que Noah esperava. Quer comer alguma coisa? Eu posso pedir. Sunja balançou a cabeça. Você deveria voltar para casa. Noah riu. Esta é a minha casa. Não sou mais criança. Eu não me arrependo de ter tido você. Você é um tesouro para mim. Não vou embora. Aqui ninguém sabe que sou coreano. Nem uma única pessoa. Não vou contar a ninguém. Eu compreendo. Eu farei o que... Minha esposa não sabe. A mãe dela nunca aceitaria algo assim. Meus próprios filhos não sabem. E não vou contar a eles. Meu chefe me demitiria. Ele não emprega estrangeiros. Ninguém pode saber. É tão horrível assim ser coreano? É horrível ser eu. Sunja assentiu e olhou para as mãos entrelaçadas. Eu orei por você, Noah. Orei para que Deus o protegesse. É tudo que uma mãe pode fazer. Fico feliz que esteja bem. Todas as manhãs ela ia à igreja e pedia pelos filhos e pelo neto. Havia orado para que aquele momento chegasse. As crianças, como se chamam? Que importância isso tem? Noah, sinto muito. Seu pai nos trouxe para o Japão. E então, você sabe, não podíamos ir embora por causa da guerra aqui e depois por causa da guerra lá. Não havia vida para nós na Coreia e agora é tarde demais, até para mim. Eu voltei, revelou Noah. Como assim? Agora sou cidadão japonês e posso viajar. Eu fui à Coreia do Sul para conhecer minha suposta pátria. Você é cidadão japonês? De verdade? Como isso é possível? É possível, sempre é possível. E esteve em Busan? Sim, e visitei Yeongdo. É pequena, mas muito bonita, disse ele. Os olhos de Sunja se encheram de lágrimas. Tenho uma reunião agora. Sinto muito. Por que não nos vemos na semana que vem? Eu vou até sua casa. Quero ver Mosasu. Agora tenho que cuidar de alguns assuntos urgentes. De verdade? Você vem? Sunja sorriu. Obrigada, Noah. Estou tão feliz. Você é um bom... É melhor você ir agora.
Ligo para você mais tarde, hoje à noite quando tiver chegado em casa. Sung-ja se levantou rapidamente e Noah a acompanhou até o local onde tinham se encontrado. Ele não olhou para o carro de Han-soo. Conversamos mais tarde, disse ele, e atravessou a rua em direção ao prédio. Sung-ja observou o filho entrar no prédio de escritórios e bateu na porta do passageiro do carro de Han-soo. O motorista saiu e abriu a porta para ela. Han-soo acenou com a cabeça. Sung-ja sorriu, sentindo-se leve e esperançosa. Han-soo olhou para o rosto dela com atenção e franziu o senho. Não deveria ter se encontrado com ele. Foi bom. Ele irá a Yokohama na semana que vem. Mosasu vai ficar muito feliz. Han-soo disse ao motorista para partir e ouviu enquanto ela contava sobre o encontro dos dois. Naquela noite, quando Noah não ligou, Sung-ja se deu conta de que não havia lhe dado o número da sua casa em Yokohama. Pela manhã, Han-soo telefonou para ela. Noah tinha se matado minutos depois que ela saiu de seu escritório.